Se você tem menos de 30 anos, é provável que você nunca tenha ouvido falar em Ari Toledo, o humorista Ari Toledo. Eu digo 30 anos porque foi exatamente há 30 anos atrás, quando eu cheguei em São Paulo, vindo da Paraíba, que eu me deparei com a televisão em São Paulo e os programas de humores. E quando eu ligava a televisão, principalmente no domingo à noite, no programa do Silvio Santos, que era o maior sucesso da televisão brasileira, era o programa do Silvio Santos e o programa Praça é Nossa na segunda-feira. Lá estava Ari Toledo contando as suas piadas. Aí você pode dizer assim, eu já ouvi falar que eram piadas picantes. Que eram piadas que tinham um livrinho, as melhores do Ari Toledo que você comprar na banca de jornal. Eram piadas picantes. Mas não era ofensiva. Quem gostava, gostava. Quem não gostava, não gostava. Naquela época existiam muitas coisas que você pode dizer assim, eram picantes. Não era exposta como hoje. Por exemplo, a questão da revista adulta era vendida na banca de jornal, num saco preto. Quem queria comprar aquela revista para ver gente sem roupa, comprava, via e vida que segue. Quem não gostava, não comprava. A questão das piadas era a mesma coisa. Tinha a videolocadora naquela época. Você ia lá e assistir, alugar o filme do Rambo. E tinha o departamento de filmes adultos. Quem gostava ia lá, alugava. Quem não gostava, não alugava. Assistia o Rambo, o Schwarzenegger, o MacGyver. MacGyver um pouquinho mais... um pouquinho antes. Caramba, como tô velho. Mas voltando aqui. No dia 22 de agosto de 1937, nascia na cidade de Martinópolis, no interior de São Paulo, Ari Toledo. E ontem, ele, aos seus 87 anos, faleceu no Hospital Sírio-Libanês. Por muitos anos, ele foi casado com a Marli Marley, que era jurada do programa do Raul Gil. E nesse período, Ari Toledo fez muito sucesso na televisão, principalmente no programa do SBT. Então, como que era o humor da época de Ari Toledo? Era piadas que não denegria a imagem de ninguém, não ofendia ninguém, que não gerava processo por parte de ninguém. Eram piadas inofensivas, piadas sobre bêbado, sobre... Na época podia contar piadas sobre gays, sobre negros, sobre português. E eu não lembro, se eu forçar a mente você também, nós não iremos lembrar de que alguém cometeu suicídio por causa de piadas. Que ninguém odiou o outro e deu um tiro em alguém por causa de uma piada do Ari Toledo. Hoje está muito diferente. Hoje teve muitas coisas que foram amarradas, que foram criadas para proteger as pessoas de não serem... para não serem ofendidas com uma piada. Mas piada é igual a apelido. Se eu falo um apelido para você, falo algo de você e você se ofende, aquilo virou um apelido, aquilo virou algo que você não gosta, aquilo pega. Hoje sim o negócio está difícil, porque até leis foram criadas para ninguém contar mais piada. Então o humor perdeu a graça. Hoje os humoristas, eles têm que fazer humor se policiando, porque não pode mais fazer piada contra nada. Então eu repito, na época ninguém, com poucas exceções, quase ninguém, processava um humorista porque ele fez uma piada de um bêbado, de alguém que nasceu em Portugal, de um gay, de um negro, de um nordestino, cabeça chata, como eu. E o humor hoje está muito chato. O stand-up está nas plataformas no YouTube com muito palavrão, ofensiva que gera processo, gera desconforto, gera coisa chata. Então, o Ari Toledo vai deixar saudade para quem gosta do tipo de humor dele por causa disso. Porque ele é de um tempo em que o humor era engraçado, o humor era inocente, o humor era legal. O humor era muito engraçado. Na Praça é Nossa, o programa do Silvio Santos, certamente ele não teria mais espaço no humor de hoje, porque muitas piadas não poderiam mais ser contadas hoje. Agora eu te pergunto, as restrições que foram colocadas para o humor não poder mais ser dito como era, ajudou ou piorou? Protegeu ou só trouxe à tona
raiva e ódio e divisão. Porque quanto mais amarra, quanto mais proteção, mais a coisa fica pior. Porque a piada é igual o apelido. Se eu falo para você um nome e você se ofende, aquilo vira um apelido. Aí você pode dizer assim, mas tem piadas feitas com certas pessoas, por exemplo, pessoas que têm problema de saúde, que é ofensiva sim, que denigre, que humilha a pessoa. Então, é esse tipo de humor que não presta. Mas o humor do Ari Toledo era um humor que era feito sem a intenção de ofender, sem o exagero e que era engraçado. E as pessoas brincavam, riam e depois vida que segue. Então Ari Toledo, ele deixou esse mundo, né, nesse final de semana, e quem é da época com certeza vai sentir muita saudade do humor do Ari Toledo, porque era um humor de verdade. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. E se você foi do tempo do Ari Toledo, deixe seu comentário aí. Você gostava do humor dele? Você lembra do humor do Ari Toledo? Deixa o comentário aí. Um abraço, fique com Deus.